Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Então, nesta série de videoaulas sobre estruturas de dados, nós falaremos a respeito de manipulação de arquivos em linguagem C ou C++. Bom, então, antes da gente tratar especificamente de manipulação de arquivos, devemos separar os tipos de arquivos. Então, nós temos dois tipos de arquivos: arquivos textos e arquivos binários. Arquivo texto é bem fácil de você entender. O próprio código-fonte do seu programa, seja em C ou qualquer outra linguagem, é um arquivo texto. Se você abrir o bloco de notas, por exemplo, no Windows, e digitar algum texto e salvar, você estará criando um arquivo texto. Então, o arquivo texto do tipo texto, ele salva no disco exatamente como você digitou no seu editor, ou como você gravou através do seu programa. Um arquivo binário, ele pode guardar as mesmas informações que um arquivo texto, só que a forma de armazenamento no disco é diferente. Por exemplo, se você criar uma variável, por exemplo, médias do tipo float, e colocar nela o valor 9.5, esse valor 9.5, na verdade, ele é uma sequência de bits na memória. O seu programa sabe que aquela sequência de bits é a sequência de bits que representa o valor 9.5. Se você salvar essa variável num arquivo tipo binário e depois tentar abrir esse arquivo, por exemplo, no bloco de notas, o bloco de notas vai ler essa sequência de bits que está lá no disco e vai pegar essa sequência de bits e vai na tabela ASCII e ver qual que é o caractere da tabela ASCII que é representado por uma sequência de bits igual àquela. Então, o que acontece é que se você abrir um arquivo binário, você provavelmente não vai entender, não vai fazer muito sentido para você aqueles caracteres que vão aparecer lá no editor, por exemplo. Por quê? Porque o programa que está abrindo aquele arquivo, ele não sabe qual que é a estrutura de dados, como que está estruturada as informações. Ele não sabe que aquela sequência de bits, na verdade, é uma variável do tipo float. Então, ele tinha que abrir o arquivo e ler aquele bloco, aquela informação, como sendo um valor do tipo float e não como sendo um caractere comum. Bom, então, falando agora sobre manipulação de arquivo, geralmente, quando a gente diz manipulação de arquivo, a gente está querendo dizer abrir ou criar um arquivo e gravar os dados, gravar informações nesse arquivo ou ler informações deste arquivo. Então, em linguagem C, assim como em qualquer outra linguagem, para poder usar um arquivo, a gente precisa primeiro abrir o arquivo. Então, na linguagem C, a gente tem a função fopen. Essa função fopen, de file open, ela pede dois parâmetros. Em primeiro lugar, qual é o nome do arquivo que você quer abrir? Se esse arquivo estiver na mesma pasta onde está o seu programa, basta colocar o nome. Se ele estiver em outra pasta, aí então você tem que colocar o caminho completo para que o seu programa consiga encontrar esse arquivo. Então você coloca o caminho, por exemplo, c:/documentos/nome do arquivo, por exemplo, arquigrave.txt, como está aí na tela. Então a pasta, o caminho e o nome do arquivo. O segundo parâmetro, que está aí no exemplo RT, é o modo de abertura. Você quer abrir o arquivo e qual o modo de abertura que você quer? Então tem diversos modos, mas os mais usuais são esses dois que estão aí, WT e RT. WT é de Write Text. Então você quer abrir um arquivo para gravação no modo texto. Ou RT. Aí você vai abrir o arquivo no modo leitura, para leitura, e o arquivo vai ser aberto no modo texto. Então essa função fopen, ela retorna um apontador. Esse apontador, ele tem que ser armazenado numa variável, que aí no caso está como arc. Essa variável arc, ela vai ser conhecida como um handle, um manipulador. É aquela variável que representa para o meu programa o acesso ao arquivo que foi aberto. Então, se conseguir abrir o arquivo, retorna então um apontador para esse arquivo. Se não conseguir, essa função fopen vai retornar o valor null. Então é sempre bom, depois de uma operação de tentativa de abertura de um arquivo,
você testar o conteúdo dessa variável. Se ela tiver igual a null, é porque houve algum problema e não conseguiu abrir. E geralmente, então, você não pode prosseguir na maioria das vezes. Tá? Bom, então, esses conceitos iniciais, eu vou parar aqui e aí eu volto na próxima videoaula para mostrar na prática, então, como que a gente abre um arquivo, como que a gente lê o conteúdo desse arquivo. E aí depois a gente vai evoluindo um pouco a cada videoaula. Então te aguardo na próxima videoaula. Até lá!